Principalmente, que é o que a maioria das pessoas tem medo, é errar. Você precisa errar muito, errar bastante. Por quê? Para você descobrir o que funciona. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Evandro Albuquerque, esse aqui é meu primeiro vídeo, eu tô iniciando o meu canal no ano de 2025, na verdade até demorei um pouco para começar. Esse canal aqui, ele vai ter como objetivo falar com os empreendedores e com pessoas também que estão pensando em empreender nesse ano de 2025, ou que já começaram também, tá, recentemente, e estão tendo algum tipo de dificuldade em alguns pilares, tá? O vídeo aqui, ele tem como objetivo 2 pontos. Primeiro é te explicar o porquê que eu comecei agora, na verdade, porquê que eu demorei tanto para iniciar. Também contar um pouco da minha jornada para você entender melhor por onde que eu passei, né? O que eu fiz durante esses últimos anos. Eu empreendi em negócio local por quase 8 anos, então adquiri um pouco de sabedoria, um pouco de habilidade. Errei bastante em alguns pontos para poder te passar informação aqui e conhecimento. Por que que a gente demora tanto para iniciar as coisas? Iniciar um projeto novo não é tão simples você começar no empreendedorismo, principalmente se você já vem de uma jornada CLT. Eu também fui CLT por muito tempo, então eu vou contar primeiro aqui um pouco da minha jornada para você entender melhor quem que é o Evandro, o que que ele fez, e depois a gente vai falar sobre o porquê que eu iniciei o meu canal em 2025. Eu trabalhei como CLT dos 16 até os 21 anos, mais ou menos. Eu trabalhei em diversos nichos diferentes, cheguei a estudar, fiz faculdade, cursei 2 universidades, fiz a Uninove e fiz também Impacta. Não concluí nenhum dos 2 cursos, tive a experiência ali, fiz alguns semestres, fiz análise e desenvolvimento de sistemas e depois migrei para Impacta e fiz redes de computadores. O meu último emprego foi relacionado nesse nicho, né, de tecnologia, e aí eu resolvi que eu não queria mais aquilo, tava cansado daquela rotina, não só do trabalho em si, mas principalmente da rotina de locomoção. Eu acredito que a maioria das pessoas começa a empreender por olhar muito para os pontos de dificuldade da situação atual. Então não sei sua situação hoje, não sei se você já empreende ou se você está pensando sobre. É fácil empreender? Não, não é fácil. Você tem que assumir uma série de responsabilidades, uma série de riscos. Em 2016, eu resolvi então sair da minha empresa, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, na verdade, e iniciei no empreendedorismo. Eu não fazia ideia do que começar, nem por onde começar, nem o que fazer, mas dentro da minha realidade, dentro da realidade da cidade em que eu morava, eu decidi iniciar no nicho de barbearia. Fui pesquisando alguns nichos, teria a possibilidade de iniciar com mais facilidade, não facilidade, mas com mais agilidade, com mais rapidez e com menos investimento. Comecei a pesquisar ali por prestação de serviço, em que eu não precisasse investir uma grana muito alta, porque eu também não tinha essa grana guardada. Eu pedi demissão na última empresa, então não saí com nada, não tinha direito a nada na época e também não tinha nenhuma grana guardada. Então foi uma decisão até de curto prazo, e eu sou uma pessoa que normalmente quando tomo uma decisão de mudança, eu executo com um curto espaço de tempo. Isso me ajudou em alguns pontos, mas também ser talvez um pouco impulsivo nessas decisões pode trazer algumas consequências e alguns riscos. Em alguns casos, isso te ajuda a não procrastinar muito. Tomei a decisão um curto espaço de tempo, 30 dias, 40 dias, falei, pô, vou tentar outra coisa que não seja sair dessa empresa e entrar em outra. E o que mais se enquadrou foi barbearia, foi o nicho de beleza. Fui atrás de um curso rápido de 2, 3 meses de especialização para poder aprender do zero como que era cortar cabelo, como que era fazer barba, como que era atender os primeiros clientes, por onde eu poderia começar, se eu tinha que começar em uma barbearia de alguém ou em um salão de beleza de alguém. Eu queria de fato a experiência ali de começar o próprio negócio. Terminei o curso, comprei alguns equipamentos. Na época minha mãe, ela me ajudou bastante, ela me influenciou a iniciar e também ajudou na compra desses equipamentos. Comecei então na garagem de casa, coloquei um espelho, coloquei alguns móveis, comprei lavatório, comprei cadeira, comprei os maquinários e iniciei. Porém, no empreendedorismo não basta apenas você ter coragem de fazer, não basta apenas você ter a vontade de começar. Você precisa ter planejamento, você precisa saber o que você está fazendo. Era um entendimento, uma sabedoria que eu não tinha na época. Essa visão macro de mercado, de negócio. Tem coisas que só o esforço e a esperança não resolvem. Precisa de planejamento, precisa de estratégia. Isso faltou no início, quando eu comecei. Então, assim, o início de tudo é difícil. Assim como iniciar esse canal aqui no YouTube, mesmo que tecnicamente eu saiba de algumas coisas na internet, como fazer, de como mexer, de como configurar,
configurar. Isso ajuda? Ajuda sim, mas iniciar um novo projeto, independente da experiência que você tem, independente da idade, é difícil, é complexo. Ele é a jornada de teste ali para ver talvez se você quer mesmo aquilo. Então eu comecei, criei um nome, eu chamei de Barbearia Albuquerque, porque era meu sobrenome Albuquerque, assim como esse canal aqui, e até você vai entender o porquê que esse canal se chama Albuquerque também. Não apenas por ser meu sobrenome, mas você vai entender o contexto ao longo do vídeo. Eu coloquei o nome como Barbearia Albuquerque, fiz um logo, não entendia muito como fazia isso no computador, não tinha inteligência artificial na época também para fazer, então eu fiz qualquer coisa ali. Isso em 2016, tá? Comecei cortando cabelo na garagem de casa. Não são todos os cenários, mas a grande maioria começa sem nenhum cliente, e foi o meu caso. Anunciei ali brevemente para algumas pessoas no bairro, para algumas pessoas na rua, para alguns contatos que eu tinha no WhatsApp ali, disse, ó, agora eu tô cortando cabelo, sou barbeiro e tal, quando tiver oportunidade, vendi o peixe ali, né? Bem a grosso modo, bem de forma amadora, sem ter noção de nada, de gatilho, de marketing, zero. Só comecei com a cara e com a coragem. Os primeiros 6 meses, eu digo que foi o tempo no deserto ali. Por quê? Porque demorou muito tempo para poder conquistar novos clientes. Barbearia era um nicho que tinha bastante, principalmente nos bairros, são nichos que tem muito. Então, assim, só na minha rua tinha umas 3, 4. Essas barbearias, elas costumam conquistar ali o público da sua redondeza. Então, quando você inicia um nicho que é igual ao do seu concorrente, só que ele já tá há mais tempo que você e ele tá posicionado perto, para você conquistar novos clientes fica muito difícil. Cheguei a ficar semanas com o salão ali aberto, das 9 da manhã até as 7, 8 horas da noite, sem atender ninguém, zero. Não entrava vento e poeira da rua quando o ônibus passava, não entrava nenhum cliente. Só pra você ter uma ideia, o primeiro salário, vamos dizer assim, que eu consegui tirar da barbearia, período ali de 6 meses, o mês que deu mais resultado no início, acho que foi uns R$250 num mês inteiro cortando cabelo. Naquela época o corte era uns R$13, R$15, não me lembro. Na verdade não dá nem pra falar que é salário, o faturamento, né, do mês total foi de 250 e alguns quebrados de centavos. E eu tive a sorte de ainda ter um local para iniciar, que era a garagem de casa, então não pagava aluguel. O custo ali de água e luz era o mesmo da casa, então não tinha uma diferença de custo fixo muito grande. E aí foram se passando os meses, eu fui conquistando alguns clientes, os clientes foram indicando outras pessoas e eu fui ganhando um pouco de espaço ali. E aí, em vez de nada, em algumas semanas começava a ter 2 clientes, 3 clientes, depois foi subindo, então 1 cliente por dia, 2 clientes por dia, 3 clientes por dia, e as coisas foram melhorando. Começaram a ter ali as agendas mais cheias, né? Principalmente final de semana, não ter mais horário. E isso demorou um tempo. E aí eu fui entendendo melhor como que funcionava aquele nicho. Eu fui me especializando, fui fazendo cursos. Eu lembro que eu pesquisei tudo que tinha no YouTube relacionado à barbearia, relacionado a salão. E aí, nesse período da garagem, se passaram ali 2 anos. Então, ou seja, eu fiquei de 2016 a 2018 na garagem de casa. E aí, ao longo desses 2 anos, claro que evoluiu o faturamento, evoluiu a cartela de clientes também. Porém, eu não estava tão satisfeito assim. Eu queria sair daquela realidade da garagem. Eu queria, de fato, posicionar a barbearia. Comecei a pegar gosto pelo negócio, comecei a pesquisar, ver outros profissionais na internet em ascensão, crescendo. E eu queria fazer aquilo acontecer também. Queria me posicionar melhor. Não ter só aquela rotina ali de abrir, fechar, atende cliente, conversa, bate papo, dá risada e fica só nesse ciclo e você não vê o negócio evoluindo. Você não vê o cliente ele percebendo você de uma forma diferente. Fui estudando também sobre outros empresários, sobre posicionar o negócio de uma forma profissional, sobre estruturar a empresa de uma forma que você conquiste território na sua localização. E foi então que eu resolvi fazer uma mudança. Eu resolvi que eu ia abrir um outro espaço, com um posicionamento diferente, com uma marca posicionada. As pessoas já me chamavam de Albuquerque por conta que a barbearia se chamava Barbearia Albuquerque e esse nome ele meio que pegou. Então, pô, já que estão me chamando de Albuquerque, então eu preciso posicionar isso como uma marca melhor. Meu logo, ele era bem amador, era o que servia. Claro que você tem que começar, não importa como, você precisa iniciar. Para a forma como ele era, não dava para eu seguir o meu projeto, pelo menos o que eu estava idealizando ali daquela forma. Na época, eu lembro que eu pesquisei sobre cores, aí fui entendendo que existia a psicologia das cores. Resolvi então montar um esboço no papel, tentar encaixar o nome Albuquerque com barbearia, que ficasse de uma forma diferente do que estava. Fui rabiscando ali, encontrei mais ou menos alguma coisa, pesquisei alguns profissionais na internet e achei o contato de uma pessoa. Era um design na época, ele entendeu o que eu queria, passei as cores ali que eu entendi. O logo era preto e um dourado, um amarelo, era um amarelo meio bege, e aí passou para um posicionamento diferente. Eu mudei a tipografia, eu mudei as cores, mudou para laranja, azul, branco e
preto. Na verdade, esse logo ele tinha duas versões. Antes mesmo da mudança, eu criei uma marca, eu criei um nome onde ali eu construiria uma percepção diferente. Depois eu resolvi mudar o espaço. Então a garagem que eu tava, ela é bem pequena, e nessa época também a minha mãe, ela trabalhava comigo, então a gente dividia parede. Então eu trabalhava em uma parede, minha mãe trabalhava em outra, então ficava um salão meio que unissex ali. Então eu resolvi mudar para um salão do lado, tá? Esse salão do lado era também nosso. Eu resolvi então pegar esse salão e transformar ele em barbearia. E aí eu fiz a reforma toda desse salão, do chão ao teto foi mudado tudo. E empreender, você precisa ter não só uma autorresponsabilidade, mas uma proatividade em querer resolver as coisas. Eu não tinha dinheiro para poder delegar tudo, então eu mesmo tive que pesquisar algumas coisas em como fazer, e muitas delas no ambiente eu coloquei a mão e fiz. Tudo que foi colocado foi pensado por mim, e boa parte das coisas que foi colocada eu também estava lá colocando a mão para fazer, para poder acontecer do jeito que eu tinha visualizado. O projeto fui eu que fiz, desenhei ali, não trazendo um mérito especial, mas assim, te dizendo que se você de fato está disposto a posicionar ou a começar o seu projeto, entenda que se você não tiver caixa suficiente para investir, para modificar, para que as coisas fiquem do jeito que você idealizou, do jeito que você quer, você vai ter que estar disposto a colocar a mão e transformar tudo. Muitas vezes até sozinho, sem ter ajuda de ninguém. Juntei algum dinheiro, peguei empréstimo para poder fazer esse novo espaço, porque eu queria algo acima da média, eu queria posicionar a barbearia com um padrão diferente do que tinha no bairro. Em 2018 eu comecei a mexer mais ou menos no mês de maio, abril, maio de 2018, nesse espaço. E aí eu fui concluir a reforma desse espaço, para você ver que demorou muito, tanto por falta de ter todo o dinheiro, quanto por falta de ter toda a expertise para ir fazendo. Atendia, cortava cabelo ali durante o dia na semana, e à noite o tempo que dava eu dedicava para poder concluir algumas coisas no novo espaço, e durante o domingo eu trabalhava o dia inteiro ali para poder agilizar aquele processo de mudança. Da garagem para o outro salão, que era na mesma calçada, era um espaço de uns 5, 6 metros. Comecei em maio, como eu tinha dito, novembro eu inaugurei esse novo espaço. Posicionamento completamente diferente. Aí de fato era uma barbearia. O ambiente ficou excelente para a época. Creio eu que já era uma das barbearias mais bonitas ali esteticamente. Isso em 2018, na minha cidade, no meu bairro. Eu trabalhava sozinho, mas já coloquei 2 cadeiras pensando em escala. Colocaria já alguém brevemente para trabalhar junto. Coloquei uma recepção com balcão. Então, na verdade, eu coloquei só o balcão porque não tinha recepcionista. Então, eu abri um espaço completo que poderia ter escala, que poderia comportar mais pessoas trabalhando. Eu incluí serviços diferentes. Então, serviços como barboterapia, que é aquela barba com toalha quente que eu não fazia na garagem, justamente porque não tinha espaço e nem os equipamentos, nem uma cadeira confortável. A cadeira era bem simples. Mudei para uma cadeira profissional, cadeira que já reclinava, mais confortável. Os clientes passaram a perceber diferente, e o que eu percebi é que o posicionamento, por mais que você tenha medo ali de investir, o posicionamento ele vai te dar resultados diferentes. Inaugurei essa barbearia em novembro, mesmo que dezembro ele seja influenciado por causa das festas de fim de ano, mas em dezembro eu já tive um resultado financeiro de faturamento bem superior ao longo dos 2 anos que eu fiquei na garagem, por conta da mudança. Então assim, clientes que não eram atendidos por mim na época que eu tava na garagem, passaram a ir lá consumir esse serviço. O engraçado é que eles não percebiam quando eu estava na garagem, ou talvez não optavam, ou talvez passavam ali e não entendiam muito bem se atendia o público masculino ou não, até porque minha mãe trabalhava junto comigo também, e eu percebi que posicionar o negócio fez com que essas pessoas, mesmo morando ali perto do bairro, mesmo tendo passado ali uma vez ou outra, percebessem a barbearia. Nessa primeira mudança foi não só os resultados que foram diferentes, o investimento ele devolve, mesmo que seja a longo prazo, mas ele devolve, e também a percepção de valor. As pessoas percebiam que era um ambiente mais organizado, que era um cuidado maior, que era um profissionalismo maior. Consegui contratar recepcionista, fui crescendo, fui ganhando mais clientes, fui investindo em cursos, em especialização para poder me tornar um profissional melhor. Cursos não só online, mas eu fui me especializar em Belo Horizonte, que inclusive tem grandes referências. Adquiri mais sabedoria, profissionalizei mais meu negócio, me tornei um profissional tecnicamente melhor e mais rápido. Os clientes passaram a ter preferência maior pelo meu serviço, e comecei a posicionar o meu negócio na internet de uma forma melhor, então mais profissional, com fotos melhores, vídeos melhores. Posicionei o negócio como de fato deve ser posicionado para a venda. E aí eu fiquei nesse espaço de 2018 até 2021. Enquanto eu me aperfeiçoava e fazia cursos e buscava
especialização, eu comecei a aprender mais e eu percebia que se uma movimentação de mudança de local me trouxe mais resultados, por que não fazer essa mudança estratégica novamente? Eu resolvi que eu iria posicionar o meu negócio, a minha barbearia, no centro da cidade, porque teria mais visibilidade, consequentemente teria mais clientes. Esse período, esses 2 anos que eu fiquei na barbearia desse novo espaço de 2018 até a metade de 2021, tava com uma clientela bem superior, bem maior do que eu tinha na garagem. Fui estudando uma forma de poder migrar para o centro. Fazer uma mudança de local vai exigir um custo novo, vai exigir contrato, vai exigir outro tipo de responsabilidade. Seu custo vai subir absurdamente, mas automaticamente posicionar o seu negócio num local ou numa rua ou numa avenida que tenha visibilidade maior, consequentemente vai te trazer resultados diferentes. E aí eu fui estudando durante alguns meses, fui procurando um ponto novo, até que eu achei um ponto disponível no centro, uma das ruas mais movimentadas que tinha no centro da minha cidade. O ponto estava disponível e aí eu fiz um contrato. Primeiro contato com a experiência do aluguel foi esse ponto do centro e já foi um aluguel alto. E aí eu fiquei meio apreensivo em relação a isso, pensando, pô, se eu não conseguir aumentar meus resultados, esse valor ele vai me complicar. Fora que o ambiente ele estava completamente destruído, vamos dizer assim. Por quê? Porque era um ambiente antigo, era um ambiente já muito antigo e aquele ambiente ele estava sem alugar já tinha alguns anos, já tinha uns 3, 4 anos ou mais. Tem um ponto aí bem importante. Provavelmente você se lembra que aconteceu um fato aí mundial nesse período aí de 2020 para 2021, que foi justamente o período que eu decidi fazer essa mudança. Em 2020 eu fiz os trâmites para poder alugar outro local, fechei o contrato de aluguel e aí aconteceu o fator pandemia. Como eu já tinha assinado o contrato da locação, eu continuei arcando com o custo do aluguel mesmo com o ambiente fechado, até porque eu estava utilizando o espaço para poder fazer as reformas, então precisava fazer muita coisa porque o ambiente era antigo e eu queria deixar ele no padrão igual eu deixei na barbearia do bairro, justamente para manter o posicionamento. Teve um custo muito alto para mudar esse espaço, teve um período que os negócios ficaram fechados durante um bom tempo, então isso atrapalhou, acredito que não só eu, né, deve ter atrapalhado muitas pessoas, muitos negócios fecharam por conta disso. E se eu não me engano, em outubro de 2021 inaugurei o ponto do centro. Esse ponto ele tinha espaço para 3 cadeiras, eu levei as 2 que eu tinha do bairro, tá um ambiente bem maior, recepção, ambiente climatizado, posicionamento da marca, tudo certinho. O ambiente ele era bem aconchegante, ele era bem confortável mesmo. Eu investi para que de fato virasse referência ali na minha localização, na minha cidade. E de fato eu consegui. Nesse ambiente tinha eu, a recepcionista, e também assim que eu inaugurei, iniciou comigo também outro barbeiro. E tinha já uma equipe trabalhando nessa barbearia. Isso era ano de 2021, outubro. A gente passou o ano de 2022, foi conquistando mais clientes, tendo mais reconhecimento na cidade, foi conquistando mais pessoas, tendo mais visibilidade nas redes sociais. E aí de 2021 até 2023 eu fiquei nesse espaço no centro da cidade, já tinha conquistado uma clientela legal, já tinha conquistado um reconhecimento dos clientes, tanto o posicionamento no local quanto também o posicionamento da marca. A marca ficou conhecida como Albuquerque Barbearia, os clientes tinham um reconhecimento, a gente tinha uma fidelização legal no Google, avaliações, os clientes elogiavam, gostavam do serviço que era entregue ali. Vocês aqui é uma barbearia diferente, né? Uma indicação de um amigo meu. Conquistou e vem conquistando cada vez mais o público aqui na nossa cidade. Você chega aqui uns minutos antes, é bem recebido, tem um cafezinho, bacana o ambiente, né? Mas, como tudo tem um início e também tem um fim, eu resolvi novamente fazer uma mudança estratégica aí. Eu resolvi encerrar o projeto. Mas por que você resolveu encerrar esse projeto? Por mudanças estratégicas. Eu queria buscar outro tipo de resultado financeiro para mim, dentro do que eu tinha construído, na realidade da cidade e dentro do que eu tinha construído, pro planejamento que eu tinha, eu não via para esse cenário uma possibilidade de escala maior, por conta da realidade da cidade, por conta da realidade também até financeira, ou por conta também até do conhecimento que era pouco que eu tinha na época, não que hoje seja muito maior, mas eu resolvi novamente tomar uma decisão drástica, que era fazer uma mudança. Eu queria uma experiência diferente e eu resolvi fechar, então, encerrar a barbearia. Essa fase no nicho de barbearia, ela durou quase 8 anos, ela durou uns 7 anos mais ou menos. Ao longo desse tempo eu adquiri muitas habilidades, então assim, desde atendimento ao público, a vender, participar
participei até de algumas competições, adquiri bastante habilidade técnica, me considerava um bom profissional técnico. Minha comunicação melhorou muito, minha persuasão, minha forma de abordagem ali a um cliente, a uma proposta, a fazer um negócio, ela melhorou bastante, justamente por esse período longo com atendimento ao público. Isso vai te modelando, isso vai te lapidando. Talvez você veja até como um egoísmo ou uma ambição muito grande, mas cada qual tem o seu plano ali, o seu processo individual, e eu queria algo a mais. Eu vendi basicamente tudo que tinha na barbearia, fui trabalhar um tempo em uma outra barbearia em São Paulo para ter uma realidade de um cenário diferente, ali no Itaim Bibi. Para quem não conhece, talvez se você é de São Paulo você conhece a região, talvez se você não é de São Paulo você não vai conhecer, mas essa é uma região nobre de São Paulo. O poder aquisitivo daquele público é muito superior, tem um público ali milionário que mora naquela região, as melhores empresas estão ali. Foi uma experiência agradável, adquiri muita informação, adquiri muita habilidade também. O fato de ter a experiência de atender esse tipo de público, mesmo eu sendo já um profissional modesta parte acima da média, mas o fato de você ter experiência com outro tipo de público te mostra te mostra pontos que você normalmente não estava enxergando ali, principalmente falando de atendimento ao público, né? Você está acostumado na sua cidade a ficar focado numa realidade por muitos anos, você acha que o negócio ele funciona apenas daquela forma, e aí você muda de cenário, ou seja, quando você muda de ambiente, você percebe que muitas vezes você está apenas vivendo a sua bolha, a sua versão ali do negócio. Fiquei um período ali trabalhando, alguns meses, e eu resolvi então interromper a minha fase na barbearia. Com toda a habilidade que eu tinha adquirido, comecei ali a um estudo do marketing digital, comecei um estudo na verdade de marketing, né? Comecei a entender melhor, comecei a pesquisar alguns profissionais e aplicando algumas habilidades que eu tinha relacionada a marketing, relacionada a venda, relacionada a copy. Estudei por algum tempo o serviço de tráfego pago na internet, aí eu comecei a prestar serviço para negócios locais como gestor de tráfego. Um ponto que me ajudou bastante como gestor de tráfego foi o fato de ter sido dono de um negócio, e o fato de eu ter feito muita coisa para o negócio acontecer me ajudou a ter uma percepção de vários nichos, de como as coisas funcionavam. Não necessariamente você precisa ser especialista de algo para ter uma empresa. Você pode ser um empresário que não é especialista, mas você sabe como gerir um negócio, principalmente se você está posicionado na mesma cidade dos clientes que você atende. Você entende como é que o público funciona, você entende o poder aquisitivo que as pessoas têm, você entende o ticket médio mais ou menos que funciona relacionado àquele produto ou serviço. Então assim, essa experiência que eu tive com a barbearia me ajudou na nova fase, conquistar ali alguns clientes para esse tipo de serviço. Então fiquei um tempo atendendo esses clientes e fui adquirindo ali informações e conhecimento, e venho adquirindo até hoje, de 2023 para cá, venho adquirindo informações sobre o marketing digital, e eu percebi que os empreendedores, no geral, de todas as pessoas que eu conheci desde que eu iniciei a fase da barbearia, eu percebo que as pessoas elas têm muita vontade de iniciar os negócios que elas têm ou possam vir a ter. Elas também têm muita dificuldade com coisas que eu tinha também muita dificuldade na época, mas eu percebo que não são coisas complexas, como posicionar o negócio corretamente, ou como eu consigo fazer uma venda com eficiência, como que eu consigo conquistar os meus primeiros clientes, como que eu consigo fazer minhas primeiras vendas, ou que nome que eu vou dar para o meu negócio. Algo simples, mas quando você não tem esse conhecimento, quando você não tem essa informação, fica muito difícil de você iniciar um projeto. E eram dificuldades que eu tinha, mas que hoje elas são muito claras, certo? Eu criei aqui uma plataforma de aulas chamada EPN, Estratégia para o Seu Negócio. Eu coloquei nelas o conhecimento e o aprendizado das coisas que eu apliquei no meu negócio durante quase 8 anos e que funcionaram, que trouxeram resultados financeiros, escala de vendas. Eu tenho aqui a aula de meu nicho. Aqui você aprende a definir o seu nicho, e caso você já tenha um nicho definido, você aprende os principais pontos do seu nicho aí para evitar gargalo e para poder posicionar o seu nicho corretamente. A aula de marca, você aprende aí psicologia das cores sobre a sua marca, como posicionar corretamente a sua marca, como desenvolvê-la. Você tem o tópico de vendas, o que vender, como posicionar o seu produto e serviço, para quem vender, que é a aula de público-alvo. Tudo isso daqui te ajuda muito na identificação do seu público. Tem 2 aulas de bônus aqui, uma de como criar a sua marca, o seu logotipo no ChatGPT, gastando R$0 apenas com prompts de comando, que eu também deixo disponível dentro desse curso. Esse curso aqui você consegue assistir tanto pelo computador como também pelo seu celular. É bem fácil o acesso, você loga com seu e-mail
e sua senha e você consegue assistir as aulas tanto pelo seu celular quanto pelo computador. Acessando esse site logo acima, estrategiaalbuquerque.com.br, você vai vir para essa página aqui, onde eu te mostro nesse vídeo em detalhes todas as informações que você precisa saber para poder ter acesso a essas aulas. E eu também vou deixar o link desse site na descrição do vídeo. Dividir entre pilares, eu conseguiria começar qualquer negócio com uma estratégia bem funcional por conta de toda a experiência que foi acumulada, e fazer isso exige aplicação, exige que você tenha sabedoria. Conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento você adquire ali vendo filmes, vendo séries, lendo um livro, isso é conhecimento. Sabedoria é o que? É quando você aplica aquela teoria daquele conhecimento que você tem. Você imaginar como seria o martelo batendo no prego, na madeira, é completamente diferente de você pegar o martelo e bater ele no prego. Você não sabe se você vai acertar o prego na primeira ou na segunda batida, na terceira, e a prática te mostra uma forma de ver as coisas, de ver o projeto, de ver o todo, completamente diferente de só ficar no e se, será que eu faço, será que eu não faço, mas e se acontecer isso, se der errado, e se der certo, e se, e o tempo passa e você não faz nada, você não se mexe, você não evolui, ou pior ainda, você fica com medo de mudar a sua fase para outra, assim como eu fiz 2 vezes, né, que foi uma mudança grande, sair do CLT e sair da faculdade para iniciar no empreendedorismo, e foi outra mudança, mudar de nicho, fechar um negócio que estava fluindo, ganhando corpo e ganhando notoriedade, para poder mudar completamente, falar, não quero mais, estou satisfeito com o que eu aprendi até agora e vou para outro projeto, vou tocar outra coisa. Se eu posso fazer isso, por que não fazer? Por que eu comecei o canal agora? E a pergunta é, na verdade, por que eu não comecei antes? Eu resolvi começar agora porque eu tenho um projeto de construir audiência aqui no YouTube. Eu acredito que o YouTube ele tem uma audiência mais qualificada, são pessoas que querem ver vídeos mais longos, inclusive esse vídeo aqui, ele deve ter ficado grande, né? É importante você começar, se você quiser construir audiência para um produto seu ou serviço, seja para a sua empresa, para o seu negócio local ou para negócio online. As habilidades que eu tenho hoje, eu sei que elas podem, com certeza vão ajudar muita gente, principalmente se você está empreendendo ou vai empreender ou está pensando em empreender, está pensando em tomar essa decisão. Então eu vou falar de todas essas fases em vídeos separados, do que fazer, quando e como. Claro que eu também tenho meu conteúdo posicionado em outras redes sociais, se você pesquisar você vai me encontrar, mas aqui no YouTube você consegue colocar algo mais condensado, você consegue posicionar a sua ideia de uma forma mais ampla para que as pessoas entendam o que você quer falar, o que você quer posicionar. Toda a parte visual do canal, toda a questão técnica eu mesmo fui configurando, iniciei aqui, coloquei uma câmera e peguei esse microfone e iniciei, fiz esse cenário aqui em casa mesmo, no quarto, e estou iniciando. Você também deve começar seu canal no YouTube, eu recomendo, mesmo que você não tenha especialidade de nada, mesmo que você não tenha um conhecimento técnico de nada, você provavelmente tem algum conhecimento que você consegue compartilhar. Claro que cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo para iniciar os projetos. A gente está jogando hoje, em 2025, e não só de agora, mas atualmente a gente está jogando o jogo da audiência, tá? Então ganha quem tem mais notoriedade na internet. Quem não é visto não é lembrado. Esse ditado é antigo, mas falando de internet hoje, é interessante que aos poucos você vá construindo um posicionamento, porque dessa forma você não fica refém de uma única estratégia ou de um único projeto. E outra, você consegue escalar os seus projetos com maior facilidade. Eu acredito que eu consegui passar uma ideia do que você vai ver nesse canal, do que você vai conhecer nesse canal. Assista, ok? Se inscreve aqui para dar o seu apoio, comenta, eu vou ler os comentários, cada um deles, eu vou responder o seu comentário. Se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui, se possível. Também, se você quiser, assista o próximo vídeo, que eu acredito que já tenha. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui, e também seja muito bem-vindo ao meu canal.